Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para... Deixa eu colocar aqui para a gente aqui, o que eu quero colocar, esse aqui, isso. Para o nosso estudo do livro dos Espíritos, nós estamos na parte primeira das causas primárias, no capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Estamos quase terminando de estudar aí o tópico propriedades da matéria. Antes de passar para o Michel, pessoal, aquele convite de sempre, contando aí com o apoio de vocês para se inscreverem em nossos canais. É o canal do Eric Espiritismo em Kardec, o canal do Michel Kardec Tube e o canal Estudar Kardec aqui comigo, tá, pessoal? Então aí vocês curtam, comentem, compartilhem, convide pessoas para poder vir estudar conosco, assistir os nossos conteúdos. Se surgir perguntas, participar trazendo as perguntas, os comentários, é sempre bem-vindo e, além do que, enriquece os nossos estudos. Michel Macedo, boa noite, como é que tá, meu amigo? Mais uma vez, obrigado por estarmos juntos aqui nessa noite de estudos. Passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 25º estudo de Livro dos Espíritos. Estamos aí nos encaminhando para o final de mais um assunto, ainda na primeira parte do Livro dos Espíritos, questões mais filosóficas e também questões mais à ciência. Então, em breve a gente vai entrar na filosofia espírita propriamente dita. Mas a gente tem que compreender bem esses fundamentos da primeira parte, para que a gente chegue a uma boa base na segunda parte, né? Então, que a gente tenha um ótimo estudo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e, como sempre, trazendo boas questões, bons comentários, aquilo que a gente souber e puder ajudar a responder. E aquilo que a gente não puder, a gente fica devendo, né, para alguma pesquisa, alguma coisa, mas faz parte, que a gente tenha um ótimo estudo. É isso aí. Bom, Michel, você quer fazer alguma introdução ou já quer partir para o compartilhamento? Vamos para as questões já, vamos comentando conforme a gente vai lendo. Hoje é a 33, item 33, o assunto propriedades da matéria. Vamos lá então, Kardec fazendo ainda questões sobre a matéria. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Os espíritos respondem sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí vem o comentário de Kardec: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até a nova ordem. Então, depois a gente lê ali o asterisco que Kardec coloca, mas só para a gente pegar a ideia. Vejam, dando uma retomada e mostrando sempre a lógica que tanto Kardec quanto os espíritos estão seguindo, né? Kardec, ele está tratando da matéria, então ele vai se referir sempre ou à matéria elementar, matéria primária, princípio material, fluido universal. Sempre quando ele vai se referir a essa matéria que dá origem a todas as outras, ele usa então termos que nos remetem a esse tipo de matéria, né? A matéria primitiva, elementar.
Então, que dá origem a todas as outras. E quando ele está falando da matéria nossa, do nosso mundo grosseira, aquela que as ciências acadêmicas estudam e são especialistas, ele vai falar matéria propriamente dita, matéria grosseira, matéria modificada, ele vai usando diversos termos, né? Então, a gente já tem insistido nisso. Todas as vezes que você lê Kardec falando, ou ele está se referindo sobre matéria, né? Ou ele está se referindo sobre a nossa matéria, e aí a referência são as ciências, e quando ele estiver falando dessa chamada matéria primitiva, ele vai sempre nomear, vai deixar muito claro. Aqui ele quer saber, na 33, se a matéria elementar, então veja, ele está dizendo qual tipo de matéria, né? Ele tá se referindo, se ela pode, se ela é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades, né? Como a gente já mostrou, ele está fazendo a mesma questão de maneiras diferentes para confirmar, né? Para mostrar justamente que não há contradição sobre a ideia. E os espíritos vão dizer mais uma vez, sim, é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então, a ideia básica é sempre essa: há uma matéria no universo elementar, primitiva, que dá origem a todos os tipos de matéria que existem. Há essa matéria e ela sofre todas as modificações, se tornando inclusive essa matéria em que a gente vive. O nosso mundo material, esse que a gente vive, que as ciências daqui estudam, eles estudam um tipo de matéria que já é a matéria modificada. Mas os próprios cientistas que estudam a nossa matéria, eles buscam, né, uma matéria primitiva. Claro que toda vez que eles pensam em encontrar aquela matéria primitiva que dá origem a todas as outras, ou aqueles elementos, né, que dão origem a todas as outras, eles vão descobrindo que tem mais e mais e mais, e assim segue a busca da ciência. O que os espíritos vão dizer para Kardec? Um dia, o ser humano, os espíritos, vão chegar nessa matéria primitiva. Por enquanto, como ele diz ali nesse comentário, né, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, todos os corpos que nós consideramos simples. Então, por exemplo, para nós, para a nossa ciência das academias, para a ciência aqui da Terra, esses elementos são os elementos simples, eles são os elementares. Eles são os que dão origem a tudo que há aqui no nosso mundo. O que o Kardec está dizendo? Na verdade, esses elementos que nós consideramos simples e elementares já são modificações da matéria ou da substância primitiva. Mas é como Kardec, como um homem que conhecia muito bem ciência, ele deixa muito claro na impossibilidade. Aqui vem o que a gente tem ressaltado a diversos estudos, né? Enquanto a gente não chega nessa chamada matéria primitiva, aquela última que a gente encontrou aqui através dos nossos instrumentos, da nossa ciência, fica temporariamente, até a nova ordem, sendo considerada primitiva. Então, a primitiva, a elementar que a gente conhece são essas. São esses elementos que a gente encontra aí na tabela periódica. Claro que um dia a gente vai chegar naquela matéria que dá origem a esses, mas por enquanto, por isso que ele diz, na impossibilidade em que ainda nos achamos, olha o que ele está dizendo, de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária. Então, para eu chegar nessa matéria primária, atualmente, é somente pelo pensamento. O que ele está querendo dizer? Somente usando o raciocínio, a imaginação, porque através dos nossos estudos, dos nossos instrumentos de pesquisa, a gente ainda não chegou nessa matéria primitiva. Os nossos instrumentos de pesquisa, da química e da física, chegaram apenas nesses elementos que a gente tem aí, como ele cita, oxigênio, hidrogênio. Como a gente ainda não chegou na matéria primitiva que dá origem a esses, ele diz, esses corpos são para nós verdadeiros elementos. E podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Assim é a ciência. Isso é uma coisa muito importante. Isso que Kardec está falando aqui é ciência pura.
São regras, a ciência funciona assim.